Gente, eu disse, mas Deus me curou, eu creio. Ele disse assim, Deus curou você. Meu Deus, será que eu vou morrer? Meu Deus. Aí eu acreditei na hora, porque ela não sabia da minha situação, ela não sabia o que eu estava passando. Eu levava sempre todos os exames que eu tinha feito e os remédios que eu tomava também. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu tô agradecendo, passando aqui para agradecer vocês, né, que é inscrito no meu canal, né, que assiste meus vídeos, que comenta, que compartilha. Convido você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal, tá, gente? E o vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal. É um vídeo em que Deus, ele me curou, né, do rinite. Eu não era para estar nem viva hoje. E o vídeo de hoje, gente, é para você, né, que está sendo desenganado pelos médicos, que ele não tem mais onde buscar ajuda, né? Você que não está acreditando mais, né, na sua vitória, não está acreditando mais em nada. Esse vídeo é para você que desacreditou de tudo e é um vídeo de esperança para você voltar a acreditar nas promessas de Deus na sua vida, né? Gente, eu tive um problema muito sério quando eu trabalhava, né, no supermercado, e lá era muito difícil ir no banheiro, porque como eu sou operadora de caixa, aí para ir no banheiro tinha que alguém vir render a gente para a gente ir. Porém, era difícil porque não tinha pessoas para render, né? Quando vinha render, a gente já tinha passado, né, da hora de ir muito tempo. E a gente também teria que ficar bebendo água e tudo, e bebendo água, mas porém teria que ir no banheiro, né? Não pode deixar assim a bexiga cheia, né? E aí, gente, nesse tempo, teve uma vez que eu cheguei em casa com febre, muita febre. Aí fui para o hospital. Aí chegando no hospital, me deram injeção, mandaram para casa. Aí fui trabalhar, aí à noite de novo voltou a febre. Aí fui no hospital, deram injeção, falaram que é virose e mandaram para casa. E isso, gente, foi em uma semana eu tendo febre. E eu ia para o hospital de emergência e eles davam injeção, mandavam eu ir para casa, falava que era virose. Então, no domingo, que eu fui trabalhar, que lá também trabalha no domingo, eu fui trabalhar e chegando lá pela manhã eu já comecei a passar mal, muito mal, muito mal, muito mal, e eu fui socorrida para esse mesmo hospital. Chegando lá, a médica que estava lá de plantão, ela disse que eu estava com dengue. E aí ela não fez nenhum exame, ela só disse que eu estava com dengue. E aí, gente, eu disse a ela, dengue tem mancha pelo corpo, eu não tenho mancha no corpo nenhuma. E aí ela falou, mas você quer me ensinar a trabalhar? Ela falou. Eu disse, não, só estou dizendo, para a pessoa ter dengue, tem as manchas no corpo, né, gente? Tem coceira, tem bolinha, tem várias coisas, né? Às vezes tem da diarreia, tem vários sintomas da dengue, eu não tinha nenhum desses sintomas. E ela disse que eu queria ensinar ela a trabalhar. E então eu falei, eu já é a semana inteira, isso já é a quinta vez que eu tô vindo aqui. Vocês me passam injeção para febre. Quando chego em casa, a febre volta. Isso não é normal. Eu quero que você passe todos os exames para eu fazer agora. E ela ficou muito, muito falando que ela não precisava ensinar ela a trabalhar, que ela sabia o trabalho dela, que não sei o que. Eu disse, então faça o que eu estou pedindo, me passe os exames, todos os exames, eu quero exame de tudo, todos os tipos de exame. Eu vou passar porque você já veio aqui 5 vezes, mas não porque você tem algum problema, que você não tem nada, você tem simplesmente uma dengue ou uma virose, mesmo assim. Gente, é um absurdo. Tem muita gente que trabalha assim, mas tem muita gente que não tá ali só por causa de dinheiro, não por causa que gosta da profissão. Estou falando isso por experiência própria, não só nessa situação, mas em várias outras situações que eu já vi relatos de pessoas aqui mesmo que são tratados muito mal. Né? E aí, gente, ela passou lá os exames e eu fiquei lá no hospital, né? Tomei medicamento, fiquei lá esperando, né? Que eu tava com muitas dores, dores tipo se fosse dores de coluna, né? Eu falava para ela que eu tava com muita dor de coluna, mas eu nunca tive problema nenhum de coluna. E a dor era rolando aqui embaixo, né? Na cintura, na parte de trás, né? Na parte de baixo, assim, aqui, né? Em cima, assim, na coluna mesmo, mas era uma dor terrível, que eu não conseguia nem dormir, eu ficava embolando na cama. E eu falava que era a coluna e não tinha posição nenhuma. Então,
quando chegou os exames, já me chamaram na sala lá, né, e falaram assim, e a médica que estava lá na sala já não era a mesma, era outra. Então, elas já falaram assim para mim: olha, já reservamos uma vaga para você em um hospital maior, de grande porte, você vai para lá, você vai se internar lá, e eu sem saber o que estava acontecendo, né? Você vai se internar lá e você vai ficar lá por 15 dias em observação, vai ficar se medicando lá no hospital, você vai ficar internada, já arrumamos leito para você. Aí eu disse: como assim? E o que eu tenho? Porque a outra médica que estava aqui falou que eu não tinha nada, que eu tinha uma simples virose ou era uma dengue. Como é que é isso? Aí ela já chamou outro médico indo lá no telefone, não falava nada. E eu perguntando o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho. Ela sente aí. Aí eu sentei lá, ela pegou, chamou, disse: tem responsável e tudo. Ela pegou, chamou outra médica lá e pediu para ficar em pé, eu fiquei em pé. Ela bateu assim do lado, atrás de mim, bateu. Aí eu não senti nada. E quando ela bateu do outro lado, eu caí sentada de dor. E eu gritava de dor, e ela disse: você está com a infecção gravíssima no seu rins. Você vai ser agora, vamos levar você na ambulância para um hospital maior, e você vai ficar lá internada para ficar tratando você, seu rins. Que você está com infecção gravíssima no rins, devido a uma infecção urinária que você teve, não finalizou o tratamento, e por isso pegou a infecção no rins. Ela me explicou, né, começou a me explicar, que eu podia tomar bastante água, mas porém o certo era ir no banheiro. Então, por conta lá do trabalho, que a gente não tinha como ir. Falando nisso, tem uma menina lá que ela fez xixi lá na cadeira do caixa. Ela fez lá mesmo, porque ela chamou pessoas para render ela várias vezes, ninguém foi. Então ela fez xixi lá mesmo, sentada na cadeira, ela fez xixi. Todo mundo sabe dessa história. E aí, gente, por a gente não poder ir no banheiro, então eu sempre tinha infecção urinária por conta disso. Ela falou: não é só a água, você tem que beber bastante água, porém tem que ir bastante no banheiro. O seu xixi tem que estar clarinho, não pode estar amarelo nem vermelho, avermelhado. Meu xixi estava avermelhado. E ela falou que não basta só beber água, porém temos que ir bastante no banheiro. A quantidade que a gente bebe está limpando, filtrando, né? Então a gente tem que ir no banheiro, porque o rins fica dentro da poça do xixi que vai infeccionar. E aí eu chorei. Eu falei que eu não ia me internar, que eu tinha filho para cuidar, que eu tinha casa, que eu tinha esposo, que eu tinha trabalho. Ela disse: você vai morrer, vai ficar tudo para trás. Já pensou? Você morre, outra pessoa vai entrar no teu trabalho, os seus filhos vão crescer, vão ser criados por outras pessoas, seu esposo vai se casar de novo e você vai estar morta. Não é melhor você se cuidar? E eu bati o pé, eu chorei, eu disse que não ia. Eu perguntei a ela: tem alguma condições de eu tratar em casa? Aí ela falou: não tem, porque o seu caso é gravíssimo. Eu disse: por favor, qualquer medicamento para ficar tratando em casa. Então ela falou: olha, eu vou lhe passar um medicamento que ele não é tão eficaz quanto você se tratar, porque seu caso é gravíssimo. Você pode ir para hemodiálise. Então você vai para o hospital, vai ficar se tratando. Se você não melhorar, você vai ter que fazer hemodiálise. Seu rim está todo infeccionado, devido à infecção urinária que você não tratou. E aí, gente, chorava muito, eu não queria, eu disse: meu Deus, eu não posso parar 15 dias em um hospital, porque eu já vi várias pessoas que foram no hospital, não todo mundo, né, mas tem muitas pessoas que vai bem, chega lá, pega infecção, né, gente, e acaba morrendo, e eu não queria. E aí ela disse: eu vou lhe passar, você vai ter que assinar um termo falando que você não quer ir para o hospital. Chamou outras pessoas lá, eu disse: eu assino, eu não quero ir me internar, eu não quero. Eu quero um remédio para me tratar em casa. E ela falou: vou lhe passar e você vai ter que me prometer que você vai ter que tomar o remédio na hora certa. Bota o celular para despertar, porque se não for isso, você vai morrer. Você tá me escutando? Você vai morrer. Aí eu: tá certo. Então, gente, ela passou um medicamento para mim. Eu nem me lembro mais o nome, mas eu devo ter ali na receita ainda. Isso já fazem uns 4 anos. Eu acho que já faz de 4 a 5 anos isso. E aí, gente, ela me passou os medicamentos, me passou o horário de tomar eles. E aí eu vim para casa, tomei o medicamento lá e vim para casa. E ela disse que eu ia ter que fazer todos os meses o exame de sangue para ver o rins como é que estava. E para ver a dosagem do remédio, se ia aumentar, se ia diminuir ou se realmente eu ia ter que ser internada. E aí, gente, eu chorava muito e eu tomava esse medicamento
E toda vez eu tinha que ir no posto, todo mês eu tinha que ir no posto, não, de 15 em 15 dias, eu acho, era. Eu tinha que ir no posto, e aí ele passava os exames, para eu ir fazer os exames, para mostrar para ele de volta, para ver como é que estava o rins, para ver se eu tinha melhorado ou se eu ia ter, se ia mudar a dosagem, se ia mudar de remédio, se eu ia ter que me internar mesmo. Então eu teria que fazer todo mês exames para saber do rins como estava. Então, gente, no primeiro mês eu fui lá no médico e ele disse, passou os exames, eu levei os exames de volta para ele e ele falou: você não melhorou, você melhorou 10% só. Você vai continuar tomando remédio, passou outros remédios para mim também. Vou passar mais outros remédios para você. E você vai ter que tomar na hora certa. Eu acordava de madrugada, despertava o telefone para eu tomar o remédio, né? Porque tinha que tomar na hora certa. Eu não poderia esquecer. E aí, gente, eu tomava o remédio, sempre assim. Ele passou outros remédios. E passou de novo os exames, né? Que toda vez que eu ia entregar para ele um exame, ele passava outro, para eu fazer, para a próxima vez eu ir levar de novo, para ver como estava, se estava melhorando, se não estava. Aí eu fazia os exames, aí nisso eu ia sempre, aí na segunda vez que eu fui, ele disse que eu tinha melhorado 30%, e depois ele disse que eu ia ter que ser internada mesmo, porque estava demorando muito a ficar bom, e eu teria que ser internada mesmo, porque tinha que ter outro medicamento mais forte, né? Tem que ter um medicamento mais forte para mim melhorar. Que o remédio não estava dando conta, que era já para eu estar pelo menos uns 60% a 70% melhor, e eu não estava ficando melhor. E aí, gente, eu chorava muito, eu orava a Deus, eu fazia campanha, e foi aí que eu pensei, vou fazer uma campanha em prol da minha cura. E eu fiz uma campanha no círculo de oração, na igreja, né? Isso eu já tinha ido a terceira vez no médico. Aí a próxima vez que eu tinha feito outro exame, eu nunca estava boa, nem 50%. Aí eu tive que fazer no quarto exame que eu fiz. E aí eu chorava muito, eu não queria. Ele disse: você vai fazer hemodiálise, você vai ter que se tratar, eu vou passar para você se internar. Eu não quero, eu disse: não quero. Se você não melhorar nesse quarto exame que vai chegar, você vai se internar, querendo ou não. Vou chamar a família sua, vão ter que se responsabilizar e você vai ter que se internar ou você vai morrer. E aí eu chorava muito, muito mesmo. E eu continuava a minha rotina, trabalhando, me medicando, né? Esses medicamentos eram muito fortes. E aí, gente, eu fui para o círculo de oração nesse dia que estava para chegar. Eu fui para o círculo de oração. No outro dia eu teria que ir buscar o exame, né? E ia mostrar a quarta vez para ele. E nessa quarta vez, se eu não tivesse boa, ele ia passar para me internar. Ia me internar, né? No posto, porque era o médico do posto. E ele falou que se eu não tivesse melhor, eu ia me internar, né? E aí, gente, o que eu fiz? Eu fui para a igreja, né? Na quarta, para o círculo de oração. E eu chorava muito. Ela dizia: meu Deus, me cure. Falei, né, a Jesus, conversei com ele para a honra e glória de Jesus. Ele usou uma dirigente que estava lá pregando, e ela disse assim a mim. Ela não sabia da minha história, ela não sabia o que eu estava passando, nem da minha doença. E ela olhou para mim e ela disse: eis que Deus, que eu vejo uma mão, a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus tirando o teu rins, e botando um rins novo no lugar do teu rins. Eis que eu vejo claramente Deus fazendo uma cirurgia, tirando do teu rins e colocando rins novo no lugar. Gente, eu chorei, eu me ajoelhei, chorei bastante, gente. Gente, quando eu falo isso, eu me emociono muito, né? E aí, gente, ela falou que via nitidamente a mão de Deus tirando o meu rins, fazendo a cirurgia e colocando um rins novo no lugar. E ela não sabia de nada, gente. E ela disse: para você saber que é Deus falando, você vai pegar um exame amanhã. E nesse exame vai falar que você está 100% curada. Ela falou. E aí, gente, eu chorei muito, né? Chorei muito. E eu agradeci a Deus. Meu Deus, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. E eu sentia dores, gente. Umas dores, gente, que é como se fosse coluna, mas não é coluna. É na lombar, entendeu? Aquilo é o rins, eu não sabia. Mas se você sentir dores assim, gente, eu quero alertar vocês. Na lombar, assim, na lateral atrás, gente, pode ser rins, tá certo? Eu achava que era coluna e não era, andou muito forte. Eu nunca tive problema nenhum de coluna, né? Até hoje eu não tenho, graças a Deus.
E parece hérnia de disco, né? Que nem fala, mas não era, era o rins infeccionado. E aí eu chorei muito, chorei muito. Ela falou, você vai pegar um exame amanhã, vai entregar esse exame e você vai ver o milagre que Deus fez na sua vida. Você crê? Se creio. E eu chorava muito, né, gente? Que isso é muito... É um testemunho, gente, que para as pessoas que estão desenganadas e ver que Deus, gente, Ele faz a cura, glória a Deus, aleluia, que Deus, Ele cura, que Deus, Ele faz, né, gente, que Deus, Ele revela, né, gente. Então, ela disse, faça provas, se você não estiver acreditando, pode fazer prova de Deus, pode fazer prova, né, disso. Que ela disse que na Bíblia diz que você pode fazer provas, né, para saber o que é de Deus e o que não é, para você não ficar embaraçado, né, gente. Então, mas aí eu acreditei na hora, porque ela não sabia da minha situação, ela não sabia o que eu estava passando, né, gente. No outro dia eu fui pegar o exame, eu fui no médico, e eu fiquei sentada na mesa do médico, esperando ele, e toda vez que eu ia levar o exame, eu tinha que levar os outros exames para ele comparar, né, gente, porque como é muito paciente, né, para ele não esquecer, aí ele falou, toda vez que você vier, você tem que trazer os outros exames para a gente comparar. E aí eu levava sempre todos os exames que eu tinha feito. E os remédios que eu tomava também, eu falava para ele qual era os remédios que eu estava tomando. E aí eu levei os exames, né? E aí os remédios eram caros, gente. E eu tinha que arrumar dinheiro para comprar isso. Só Jesus na minha vida, né? E aí ele olhava para os exames e demorou que só e eu aperreada. Eu, meu Deus, será que eu vou morrer? Meu Deus. E eu perguntei a ele, né? Ô doutor, vou morrer. Eu dizia a ele, oh meu Deus, aleluia, glória a Deus. Eu dizia, Jesus, eu vou morrer. Eu perguntava a ele direto. Ele, calma, calma. Aí eu já comecei já a chorar, né? Na sala dele lá. Ele disse, calma, que você tem? Aí eu disse, diga logo, pode dizer, pode dizer, pode dizer. Eu vou ser internado, o que está acontecendo? E ele olhava os exames, Aí ele olhou a data, olhou tudo. Aí ele disse, você acredita em Deus? Eu disse, acredito. Aí ele disse, você vai morrer não, viu? Você pode parar os remédios, você não vai ser internado, você está curada. Você crê? Eu disse, creio. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, ele falou, se você fosse morrer, eu ia chamar você agora para gastar o seu dinheiro. Antes de você morrer, para gastar o seu dinheiro todinho. Ai, meu Deus. Aí ele disse assim, eu disse, nem dinheiro eu tenho. Aí ele disse assim, mas você não vai morrer não, viu? Pode parar os remédios, seus exames deu que você tá 100% boa. 100% boa, gente. Gente, eu tava 30% boa no mês anterior. Era pra eu estar no máximo, ele falou que era pra eu estar no máximo com 50% melhor ou 40% melhor. Eu estava 100% boa. Entendeu? Eu estava 100% boa, porque ele disse que não estava vendo melhora na minha situação. Eu não estava melhorando. E ele viu que eu estava boa, eu estava curada. Ele disse, seu rins está novo. Seu rins é um rins novo de criança. Você está curada, pode parar os remédios. Pode parar os remédios e tudo. Faça novos. Eu vou pedir só mais um exame a você, para ter certeza. E aí, gente, eu disse, mas Deus me curou, eu creio. Ele disse assim, Deus curou você. Aí eu fui fazer novos exames para ter certeza que ele pediu. E eu voltei lá, e ele falou, você tá fazendo o que aqui? Aí eu disse assim, eu pedi para trazer para ter certeza. Aí ele disse assim, você tá curada. Você tá curada, Deus curou você. Oh, glória a Deus, eu vim para casa chorando pelos caminhos, gente. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. E esse é um dos testemunhos, né, para eu contar para vocês, porque eu tenho vários testemunhos, tenho muitos testemunhos para contar, gente. Milagres, maravilha, né? Eu vou contar para vocês sobre meu filho, né, mais novo, mais velho. E Deus curou ele de doença na tireoide. Deus curou meu filho. Entendeu? Meu filho tomava remédios fortíssimos por T4. E eu vou contar para vocês em um outro vídeo. Gente, muito obrigada por assistir. E o vídeo foi esse, gente. Eu fico muito emocionada quando eu falo esse testemunho, porque Deus é maravilhoso na minha vida, né? Deus me deu muito livramento, muita cura, muitas coisas. E eu agradeço a Deus cada dia, né? Por respirar, por acordar. Agradeço a Deus. Se você tiver alimento, se não tiver, agradeça. Respirando, agradeça, porque no hospital tem muita gente lá que tá precisando, né? Sair de lá e não consegue. E a gente tá aqui respirando. Então agradeço a Deus todos os dias por tudo, né, gente? Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta, compartilha, deixa o like. Se inscreve no canal, gente, para não perder nem um vídeo. Ativa o sininho na opção todas, né, porque toda vez que eu postar vídeo vai aparecer para vocês, tá, gente? Vou fazer também, gente, ainda esse mês, o bolinho do 5K no canal. A gente bateu 5K, 130 inscritos aqui no canal. Muito obrigada, gente. Falta pouquíssimas horas para monetizar o canal. Eu espero que vocês assistam até o final. E muito obrigada
E até o próximo vídeo. Eu apresento todos vocês nas minhas orações a Deus, né? Para que Deus venha curar, para que Deus venha abençoar e dar livramento a todos aqui do meu canal. Você que só assiste, não é inscrito, se inscreve, gente, né? Para me ajudar aí. E tchau, até o próximo vídeo.